Nasci no Riachuelo, que é um subúrbio aprazível da central do Brasil, né? Onde passam os trens. Lá eu me criei, me formei. Meu pai é comerciante. Meu pai, além de ser comerciante de uma papelaria, tinha todos os brinquedos do mundo, eu experimentava todos os brinquedos, evidentemente, guardava direitinho depois na caixa e ele vendia. Mas eu experimentava todos os brinquedos que chegavam na loja. Juntava 3, 4 autoramas e fazia o super autorama, meu amor, maior de todos. Depois guardava direitinho e tal. Mas meu pai, além disso, ter sido um cara muito bacana, ele era um tremendo letrista, um tipógrafo assim, totalmente vernacular, né? Ele criava as fontes deles e trabalhava muito com tudo que era desenho na loja, todas as caixinhas eram desenhadas por ele, né? Você reconhecia os objetos pelas caixinhas desenhadas por ele. E em frente onde eu morava tinha uma oficina de painéis de propaganda, né? Então tudo era feito à mão, no pincel. O cara pegava o dedo assim, vinha com o dedo e fazia a letra perfeita. E esse cara aí, eu me liguei muito nele, eu apontava os lápis deles, com 6, 7 anos, eu comecei a pegar a gilete e aquela lâmina, né? E apontava os lápis desse sujeito. Então, assim, tanto meu pai quanto este cara, que eu não me lembro mais o nome dele, né, que era um tremendo letrista, foram a base do meu interesse inicialmente pela tipografia mesmo, pela letra, pela fonte, o desenho da letra. Então está bom, né? Soltei muita pipa, né? Joguei muita bola de gude e fazia muita pipa, né? Quer dizer, quando eu era criança eu fazia muita pipa, fazia as minhas pipas, fazia o cerol, o peão, eu fazia o bico, eu ia no esmeril e apontava o bico do peão. Os botões, eu construía todos os botões, como naquela época eu acho que a garotada toda fazia. Né? E isso ali era uma obra mesmo, né? Uma obra de verdade. Assim como as flechas também, que eu fazia as flechas, botava as flechas, o arco, eu fazia o arco também. A gente brincava muito de arco e flecha, com flechas perigosas, inclusive. Nunca acertamos ninguém para valer, mas a gente fazia flechas bem... até flechas assassinas, né? Mas ninguém matou ninguém, nem feriu ninguém. Mas a gente fazia os nossos brinquedos todos, nós fazíamos os brinquedos, esse negócio de fazer os brinquedos, quando você é criança, né, você mexer com a coisa, te dá muita confiança, né, e alegria, né, e orgulho. Né? Então, assim, você tem confiança, alegria e orgulho por ter feito aquilo ali e não ter comprado aquela pipa ou aquele botão, ou aquele peão, né, que você vai jogar. Então, essa coisa de fazer, né, fazer com as mãos, acho que isso aí está dentro da minha história, né? Não só com meu pai, mas também com meus amigos de criança, de infância, que é porque é bacana. Eu podia ter virado para grandes brinquedos, né? Tipo o Lego, né? O Lego, o cara fazia, né? Começou fazendo cadeiras, mesas, né? Aí deu a crise, ele começou a construir casinhas, e das casinhas ele começou, foi diminuindo o tamanho, porque não podia fazer casona, começou a fazer casinha de brinquedo, e a partir daí ele fez o primeiro Lego de madeira, né? O encaixe era de madeira, depois é que veio. Mas enfim, quer dizer, como eu falei, você tem essa base, né, de interesse dada pelo meu pai e por esse sujeito que eu falei, esse letrista. Então eu via muitas coisas, eu fazia uma síntese daquilo que eu via. Eu reparei que eu via uma janela, eu não tinha prazer em desenhar uma janela realista. Eu pegava mais como se fosse um alto contraste da janela, como se eu pegasse as sombras e não o desenho realista, com perfeição realista. Não me interessava a perfeição realista. Na própria aula da Escola de Belas Artes, né, que eu já estava no curso de design, né, na época chamava design, comunicação visual, na aula de anatomia, lógico que eu pegava o carvão e fazia aquilo, mas para entregar o trabalho que ela me pedia, eu vinha sempre com uma formulação totalmente gráfica, chapado, letra 7, então fazia um cartaz, eu nunca entreguei um trabalho a carvão ou trabalho no grafite. Eu sempre entregava uma peça gráfica como se fosse um cartaz. Então, essa mania de reduzir, né, essa mania de sintetizar uma informação, sempre gostei. Né? Porque o designer faz isso, ele consegue fazer uma síntese de situações num objeto, numa forma, numa expressão. A gente consegue ter essa rapidez de comunicação. Né? O design tem essa facilidade, tanto nos objetos que você pega com facilidade, que você gosta dele, que você tem
tem uma certa intimidade com eles, assim como no objeto gráfico, um cartaz, uma abertura de um filme, né? Um jornal, uma revista, um folder, o que for, que você venha fazer uma marca. Então, aquilo te aproxima com muita força emocional, né? A partir de poucos elementos. Então, isso sempre me interessou, ter uma força emocional, né? Potente a partir de de mínimos elementos para você comunicar alguma coisa. Então, acho que o que me levou ao design foi isso. E eu vendo sempre o design como força transformadora, o design como elemento que te abre uma janela para o mundo, para as coisas, que te respeita, né? Quanto menos design, menos respeito uma sociedade tem pelo indivíduo. Quanto mais design, melhor essa sociedade. Você pode medir isso é pura verdade. Você vai nos países nórdicos, você vê que é uma sociedade cidadã, que respeita o cidadão, respeita o idoso, respeita a criança, respeita a mulher grávida, respeita todas as pessoas de todas as faixas etárias. É o design para todos. Então, essa preocupação do design transformador, do design que respeita as pessoas, me toca muito como elemento de cidadania. Ou seja, o design ele é um elemento importante para sinalizar se aquela sociedade é evoluída humanamente falando ou não. Eu queria fazer inicialmente arquitetura, né, larguei, fui para design, fiz curso de cinema, antropologia, né, história da arte, história do cinema. Então, eu vim para o Brasil depois de 10 anos na França, né, onde eu trabalhei essencialmente fazendo a parte de edição, livros. Fiz as minhas primeiras exposições na França, desenhar exposições para exposições francesas em Pequim, em Moscou, e fiz o design gráfico da inauguração de Beaubourg, o Centre Georges Pompidou, em Paris. E com essa formação, que eu digo que é de cinema, que é de artes gráficas, de arte em geral, né, de pensamento através da antropologia, da sociologia, do próprio cinema, com a história do cinema, como ele te ensina, né, sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas. Então, essa mistura dessas várias formações que eu tive, acabou que desencadeou que a última e inicial aqui no Brasil foi quando eu me tornei diretor de arte de agência de propaganda, trabalhando com comunicação também muito sintética, que se aproxima muito do design, como propósito, né, de comunicar alguma coisa de uma maneira muito curta e emocional. Isso aí me fortaleceu, esse período de propaganda, que foi sensacional. Aprendi muito, fiz muita coisa, fiz muitos filmes, criei, dirigi, fiz direção de arte de muitos filmes, muitos spots de rádio, aprender a falar pelo rádio, como é que é. E toda a parte impressa, que eu sempre adorei, que eu amo até hoje. Mas, enfim, a propaganda deu o que faltava ainda numa formação mais completa, que eu digo, uma formação esférica, que eu acho que todo mundo deveria ter. Então, vejo a situação hoje, onde as fronteiras se dissolveram, né? Você em territórios que invadem territórios, territórios que se somam a territórios, a situações. Então, acho que isso aí é aquilo que eu sempre quis, que eu sempre trabalhei, né? Vejo isso atualmente com essa mistura muito interessante, que você mistura filosofia com engenharia, com design, com arquitetura, com poesia, né? Digo, pessoas trabalhando em conjunto, criando coisas em conjunto, a partir desses encontros, desses saberes, dessas experiências. Então, vejo assim o design como um condutor, né? Uma coisa que nós falamos que o design ele é transversal. O transversal, ou seja, é aquilo que atravessa diversas segmentos. Você pode ter a medicina, a engenharia, a arquitetura, o que você quiser, o comércio. Se você vier com design atravessando, o design pode ser um condutor, pode ser um pensador estratégico para essas disciplinas. Porque ele vai facilitar justamente a coisa mais complicada que tem, que é a comunicação. E a comunicação através da emoção. Quer dizer, se você não tem isso, você fica com dificuldade. E um pensamento mais planejado, mais estratégico, justamente quem pode fazer, eu acho que é o designer. O que é? Pensamento sobre as coisas, sobre a relação das coisas, a conexão das coisas, né?
quando é que as coisas funcionam, quando as coisas não funcionam. Então estamos aqui para resolver, para planejar esse negócio aí, para botar essa sociedade para funcionar. Logicamente que você trabalha no específico de fazer um cartaz, de fazer um livro, mas, sinceramente, eu me considero assim, gosto de trabalhar pensando o conjunto das coisas, gosto de trabalhar pensando na sociedade. E acho que todas essas funções, esses saberes, quando juntos, realmente é sensacional, né? Porque você consegue um resultado maravilhoso. E digo, o papel do designer pode ser realmente o papel de conduzir esse tipo de conexões, né? De participações variadas. Eu entrei para a Escola de Belas Artes em 68 e a gente era muito Durango, né? Durango Kids, então a gente fazia coisas para vender. E a primeira feira que teve, a primeira feira hippie, olha como faz tempo, né? 68, a primeira feira hippie, eu estava lá e fazíamos joias com sucata, eu mais um amigo, o Velso, que já foi embora. Nós fazíamos joias, nós íamos nos ferro velhos, pegavam pequenas peças, bielinhas, pequenas peças de tudo, de ferro velho, de automóvel, caminhão, bicicleta, mas eram coisas pequenas que a gente trabalhava aquilo através de ácido, né, com ácido, trabalhava, ia soldando. O pai desse meu amigo, ele era metalúrgico, serralheiro, e nós metíamos a mão na massa lá na oficina dele e fazíamos essas joias, que eram as peças com as colagens, ficavam coisas muito legais. Eu não tenho uma foto de nenhuma delas, não sei para onde elas foram parar, mas nós vendíamos joias a partir dessas colagens. Eu sempre gostei de colagem e utilizava esse raciocínio da colagem para colar, para juntar objetos, fazendo uma coisa que criando outros objetos. Então, de joia, eu tenho essa lembrança justamente dessa ligação com joia. E eu admiro justamente esse design de joias, né? Justamente pela coisa do micro, do pequeno objeto. Eu fico muitas vezes pensando assim, poxa, como é que esse objeto pequeno, se ele ampliasse, né? Virasse uma grande escultura, ou mesmo um espaço, né? Que você, a partir daquele objeto, você penetraria por ele. Vejo muitos objetos assim de joias com esse olhar. Acho que esse designer, né, que trabalha com a joia, ele tem essa minuciosidade, né, preciosa desses pequenos micro elementos, né, que eu posso dizer que sejam micro, e nós trabalhamos uma coisa mais assim, digamos, centímetra, né, e às vezes com metro e às vezes até com quilômetros, como é o caso dos engenheiros. Mas nós, designers, trabalhamos do micro até o metro, né, e na maioria das vezes não ultrapassa o metro, né. Então, nesse campo, nessa escala do micro, né, menos que 1 milímetro, né, e aos 100 metros, 200 metros, 500 metros, 1.000 metros, que é um bom tamanho, 3.000 metros, né, quando a gente faz um museu, essa escala, ela deve estar presente no meu trabalho. Quer dizer, eu tenho que perceber o trabalho nessa escala. A joia, ela me faz ligar nesse micro detalhe. É isso que me inspira a joia, essa coisa de você portar, né, colocar uma emoção e conseguir com isso se sentir mais feliz e que o outro te veja também mais bonito, mais interessante, através desse objeto que você colocou, né, e que você está sinalizando alguma coisa com aquilo. É uma comunicação muito forte, é uma potência, né, muito forte na construção da personalidade de cada um. Primeiramente, qualquer profissional tem uma coisa que eu chamo de ética, né? A maneira com que você trabalha, a maneira como que você se referencia a coisas que já foram feitas, que você se inspira, que você serve para você de trampolim, né? Mas com muito cuidado, para você não reproduzir exatamente aquilo que está te influenciando, está te inspirando. No contato com as outras pessoas também, isso é uma coisa muito importante, né? Que eu chamo de uma ética. Mas, assim, do ponto de vista do fazer, né, eu acho que é a curiosidade, né? Assim, eu acho que é a curiosidade, essa vontade de conhecer aquilo que você não conhece e vontade de fazer aquilo que eu nunca fiz. Eu gosto muito das coisas que eu nunca fiz. As coisas que eu não conheço são as coisas que eu mais gosto.
Na verdade, assim, tenho um certo cansaço de ver uma coisa que eu já fiz, ou que eu, enfim, eu não tenho essa coisa da reprodução daquilo. Eu gosto muito de fazer uma coisa que eu não sei. E isso aí, acho que como influência, vem assim, o cinema, a história em quadrinho, as artes em geral, a história da humanidade. Vejo essa curiosidade, né, nas ruas, você andar pelas ruas e ficar captando informações. Você está com um problema para resolver, esse problema não está na tua frente, assim na tua frente, você está aberto a todas as possibilidades de conexões que estão por aí. Então, você, se é conectado, o teu trabalho ele vai fluir, né, ele vai sair com mais facilidade. Quer dizer, se houver uma dica, né, não sei se é uma dica para o designer, justamente se interessar muito por todas as coisas, porque em cada coisa tem uma grande revelação. E você está ali para fazer justamente, quando você criar o seu trabalho, você traz toda aquela cultura, toda aquela emoção que você sentiu olhando para um camelô, vendo um sujeito fazendo mímica no meio da rua, uma obra de arte fantástica, né, contemporânea na Noruega, na Alemanha ou no Brasil, da arquitetura, da agricultura, olhar para os campos de uma maneira diferente, para as ruas, para as coisas feias, para as coisas belas, não importa qual a classificação. Então a gente tem essa relação de absorver isso aí com muita emoção, né? Absorver mesmo. Acho que esse é o maior barato que tem, que a gente pode falar em relação ao trabalho do design, com o design, essa curiosidade, essa vontade de absorver as coisas da vida. No meu portfólio, nessa vida toda que eu levei, tem uma parte inicial que é muito design gráfico, né? Era essencialmente design gráfico. Em Paris começou a mudar, né? Eu fiz a primeira exposição lá em Paris com uma empresa de arquitetura que me convidou. Foi um professor meu de design que me indicou. Esse cara me deu uma luz incrível, me deu uma chance na minha vida incrível. E eu fui contratado para fazer uma exposição francesa em Pequim e outra na Rússia, em Moscou. Isso aí abriu um campo muito grande para mim e abriu não somente um campo de conhecimento, de contatos, abriu um campo de espaço, de lugar onde o design podia ser utilizado. Eu comecei a me ligar muito nessa coisa do design com o espaço. E também fui convidado, acho que em função desse trabalho que eu fiz, lá para o Centro Georges Pompidou, que é um dos lugares mais incríveis que eu conheço em termos de arquitetura, em termos de circulação, em termos de conteúdos, de mostras, de pensamento, né? Lá no centro de Paris, que todo mundo, quem viajou à França conhece certamente. Então, eu fiz lá uma grande exposição, que era a inauguração do terceiro andar de Beaubourg, que era a inauguração da Biblioteca Pública de Informação. A biblioteca, que na época era a biblioteca mais revolucionária, porque era totalmente o máximo, já estavam digitalizando a informação, já estavam colocando aquilo em rede, dentro de uma rede francesa muito fantástica. Então, o meu trabalho lá em Paris, eu fiz essas três grandes exposições e fazia cartazes para os shows, uma coisa que também me deu muito prazer, os principais shows, principais concertos pop, né? De rock and roll, né? Lou Reed e Jeff Beck, todo mundo, eu fazia os cartazes desses eventos e que me deu muita ligação com a música, porque eu acho que a música e design, eles se complementam, né? Design e música você não pode andar separado, não podem andar separados, o design e a música. Isso aí, já gostava de música, gostei mais ainda a partir desse relacionamento de transportar a música para uma imagem, né? E era quase semanal, eu tinha que fazer um cartaz por semana, era uma loucura. Eu era diretor de arte de jornal, eu dirigi direção de arte de jornal e revista durante uns 6 anos, 7 anos em Paris. Peguei 4 jornais e revistas. Também foi muito importante trabalhar com a comunicação, com a informação. Você designer pensando o conteúdo, você designer sugerindo pautas, você designer pensando como vai sintetizar aquele assunto numa capa. Então, isso aí tudo é muito, muito interessante também. E atualmente, né, depois vim para o Brasil, fiz direção de arte em propaganda, fiz cartazes de cinema, muito cartaz de cinema, que eu adoro também fazer.
Mas, os últimos tempos, o que acontece? Eu integrei toda essa parte do design gráfico num tema que eu chamo de design visual, quer dizer, tudo é design e você trabalha num conjunto do ambiente, do espaço. Os meus últimos trabalhos que eu assim, tenho feito, que eu adorei fazer e vou continuar adorando fazer, é justamente o pensamento desses espaços, né? Espaços expositivos, espaços de museus, espaços temáticos que você possa trabalhar. E isso aí, tenho certeza, como isso aí traz alguma coisa nova para aquele sujeito que entra naquele espaço. Ele descobre uma emoção que ele não conhecia, ele sai transformado depois que ele passou por esses espaços emocionais. Não é uma questão de apertar botão, não, é uma questão do conjunto da coisa, da música, das imagens, do espaço, das texturas que você vai trabalhar. E isso aí leva o sujeito a uma transformação. Sonho muito com o design público, o design para a sociedade. Acho que nós no Brasil estamos ultra atrasados nessa parte do design social, do design público. Você ter bancos de qualidade, meio-fios de qualidade, calçadas de qualidade, postes de qualidade, qualquer coisa, corrimão, maçaneta, tudo de extrema qualidade, porque isso é que prova que você está preocupado com o cidadão. Esses políticos todos que estão fazendo agora a campanha, né, nesse momento no Brasil, ninguém fala nisso, ninguém está nem aí para o uso dos espaços públicos, que isso aí revela realmente esse cuidado que eu falo que uma sociedade justa tem que ter, deve ter com os seus habitantes. E que você pega, por exemplo, uma coisa que é uma calamidade, a questão da sinalização, né, no Brasil, isso aí é uma prova de respeito em relação ao povo, às pessoas que usam a cidade. Você é capaz de se perder com muita facilidade aqui no Brasil, né? Nós temos que nos achar, nos encontrar. Isso aí é o design que fará. Em relação a... Todo mundo pergunta por que eu não dou aula em faculdades, enfim. Eu não tenho condições de ter uma sistematização, ou seja, todas as segundas-feiras, todas as terças-feiras, eu ir naquele local. Eu fujo disso aí, sempre fugi dessa sistematização. Posso trabalhar 15 horas sem parar, mas o que me enlouquece é eu ter que estar tal dia, tal hora naquele lugar. Eu vou falhar nesse ponto. O que eu gosto mais, em termos de passar um pouco aquilo que eu tenho, é justamente através de workshops, através de trabalhos reais. Você chegar junto para trabalhar 2 dias com a galera, né, os estudantes, e dali você brotar, sair alguma coisa pronta, eu saio com cartaz, eu saio com uma marca, eu saio com alguma coisa objetiva que eu experimentei e que eu fiz naquele momento. Gosto de trabalhar assim, dirigindo um workshop, dirigindo um ambiente de trabalho com um tempo determinado, de começar e acabar a entregar alguma coisa pronta. Isso eu gosto de fazer e continuarei fazendo. O designer, quer dizer, na verdade, nós temos que entender, ouvir, né, o problema dessa pessoa, dessa empresa e traduzir aquilo numa surpresa emocionante para o sujeito. Quer dizer, aquilo que ele falou, ele não sabe fazer, ele tem a necessidade. Mas o que a gente tem que fazer, e a gente quando faz isso bem, a gente fica muito feliz, é que você consegue traduzir, ouvir aquilo que o sujeito tem como problema, que a empresa tem como problema, e transformar aquilo numa peça que o surpreenda totalmente, que ele diga, mas isso é meu filho, que ele sinta dono daquela peça, né? Ouvir com muita atenção é muito importante, entender muito o que está acontecendo é muito importante. E você ir além daquilo que aparentemente parece ser a solução. Isso aí é o nosso desafio, ir além daquilo que parece ser a solução. É mais ou menos comparando o Watson, né, que ele vai até um ponto, e o Sherlock Holmes, que vai além daquilo que você está esperando. Não é isso, meu caro Watson?